Paz e graça seja com todos vocês. Daqui é o Márcio, mais uma vez para uma breve reflexão acerca da nossa caminhada com Deus ou com Cristo. E o texto que eu trago hoje é um clássico das Escrituras, que é acerca do livro de Jonas, do profeta Jonas. Eu me lembro que quando eu era criança, eu já ouvia muito acerca das histórias de Jonas e a baleia. Embora a Bíblia não especifique que tipo de peixe é que engoliu Jonas, no entanto, é uma história muito, muito, muito conhecida nos círculos cristãos. E pronto, Jonas capítulo 1, versículo 8, diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus deu uma ordem ao profeta Jonas. Disse: Jonas, levanta-te e vai a Nínive pregar o arrependimento. Por quê? Porque a maldade deles já subiu até mim. Então, o que é que Jonas fez? Jonas desobedeceu à ordem de Deus. Ele, em vez de ir para Nínive, a Bíblia diz que ele apanhou um barco para ir à direção oposta. A Bíblia diz que ele apanhou um barco para Tarsis. Tarsis é uma direção oposta a Nínive, que é onde ele deveria ter ido. E o que é que aconteceu? O versículo 4 diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento, não é? E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Ou seja, Jonas, quando se meteu no navio para ir para Tarsis, não é? Deus mandou um vento contra o mar e o mar começou a castigar o barco e o barco estava a partir-se. Então, o capitão daquele barco e os outros marinheiros buscaram, clamaram aos deuses deles, mas não havia meio da tempestade acalmar. Então, o que é que aconteceu? Ahm, Eles lançaram sortes. A lançar sortes era uma prática do mundo antigo para acharem a solução de um problema. E a palavra de Deus diz que as sortes caíram sobre Jonas. E é engraçado que Jonas, no meio da tempestade, no meio daquela confusão toda, no meio do turbilhão, ele vai para o fundo do porão do barco e põe-se a dormir. Ou seja, ele entrou numa inércia tão grande que ele se deu o luxo de dormir em meio a uma tempestade. E isso acontece muito quando nós desobedecemos a Deus. Nós entramos para uma inércia, um sono espiritual muito profundo. Nós ficamos alheios aos problemas e às consequências à nossa volta. Mas então, no versículo 8, eles foram então, eles acordaram Jonas, não é? E interrogaram-lhe, em termos simples, eles perguntaram: Quem és tu? E Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ou seja, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ou sempre que Deus nos dá uma ordem e nós queremos desobedecer essa ordem, o que não é aconselhável, o que é que acontece? Os problemas surgem. Se bem que, mesmo obedecendo a Deus, os problemas vão sempre surgir. Mas a diferença de um e outro é que, quando nós obedecemos a Deus e os problemas surgem, Deus vai nos livrar, Deus vai nos ajudar. Mas quando os problemas vêm por desobediência nossa, aí temos um problema. Por quê? Porque se Deus é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra. Mas se Deus for contra nós, quem é que nos vai acudir? Pois, e então,
Muitas vezes, quando Deus vai lidar conosco, nós precisamos ser honestos e sinceros e dar uma resposta sincera. Eles perguntaram: Quem és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Deus vivo que criou o céu, não é? O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Quando nos perguntam quem és tu, esta pergunta quem és tu, como é que te chamas, de onde vens, isso significa que as pessoas querem saber acerca da nossa identidade. E Deus quer a nossa sinceridade, porque Deus sabe quem nós somos. Só que Ele requer isso de nós. O mesmo exemplo ocorre em Gênesis capítulo 32, quando Jacó estava a lutar com o anjo. E o anjo, a dada altura, deslocou a coxa de Jacó e Jacó agarrou-se ao anjo e disse: Não te deixarei enquanto não me abençoares. E o anjo perguntou: Como é que te chamas? E ele disse: Jacó. Vamos nos lembrar que foi a mesma pergunta que Isaac fez a Jacó quando Jacó se disfarçou de Esaú para receber a bênção. Ele mentiu ao pai dele. O anjo, ao fazer a mesma pergunta a Jacó, estava a dar a Jacó a oportunidade de ele ser sincero e então mudar a sorte dele. Foi só depois de Jacó ter respondido: Eu sou Jacó, que o anjo disse: Não te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel, porquanto tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Vale a pena, vale a pena explicar que lutar com Deus não é lutar contra Deus. É lutar com Deus, com a companhia de Deus e prevalecer. Jonas foi a mesma coisa. Quem és tu? Ele disse: Eu sou hebreu. Então ele teve que ser sincero. E no versículo 11, no versículo 15 diz, Jonas 1, versículo 15 diz: E levaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Só depois deles retirarem o problema do barco é que a tempestade acalmou-se. Se Jonas não tivesse dito quem ele era, ele iria permanecer no barco e o barco possivelmente iria afundar-se. Mas por quê? Porque ele disse quem ele era, ele foi sincero diante dos homens e, consequentemente, diante de Deus. Os homens pegaram nele e lançaram-lhe fora do barco. Ou seja, quando nós estamos em desobediência, nós entramos numa inércia espiritual, em primeiro lugar, e automaticamente nós nos colocamos no sítio errado, à hora errada. E nós nos tornamos o problema. Então, será necessário, em primeiro lugar, nós sermos sinceros com Deus, para que Deus nos tire daquele lugar, né? Para que Deus faça com que nós deixemos de ser, ou deixamos de ser o problema, ou a raiz do problema. Só assim que as coisas mudam. Então, eu aconselho vocês a lerem este livro de Jonas. É um livro curto, só tem 4 capítulos. É um livro muito interessante. Isso que eu estou a dizer aqui é algo muito, muito superficial. Mas para dizer o quê? Não adianta mentir. Não adianta mentir a Deus. Não adianta. Quando nós sabemos, principalmente quando nós sabemos que nós estamos em desobediência, Deus vai nos perguntar: Quem és tu? Deus perguntou a Adão: Adão, onde é que tu estás? Elias, no livro de Reis, de 1 de Reis, no capítulo 19, ele fugiu de Jezabel quando Jezabel ameaçou-lhe, né, queria lhe tirar a vida. Então ele foi até o Monte Horebe, entrou para dentro de uma caverna e a dada altura Deus apareceu e disse: Elias, o que é que estás a fazer aí? Deus, antes de resolver um problema, Ele vai fazer perguntas. Deus vai fazer perguntas. E se você, nós formos sinceros diante dele
e queremos realmente a mudança das coisas, Deus aí vai agir. Por quê? Porque a mudança começa primeiro de dentro para fora. As coisas de Deus começam de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, vamos ser sinceros com Deus, porque Deus se agrada de um coração sincero. E somente com a sinceridade, claro, agregada à fé e à obediência, é que nós veremos então a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa palavra abençoe a todos vocês que estão a ver esse vídeo e a ouvir estas palavras. E vamos sempre, sempre obedecer a Deus. Porque eu repito, é melhor os problemas virem pela obediência do que pela desobediência. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Até a próxima.